O que é o glúten? Nos últimos anos, o glúten vem se tornando uma substância bem famosa e levando a culpa pelo ganho de peso e pelo mal-estar intestinal de muita gente. Apesar de toda essa fama, muitas pessoas não entendem muito bem o que é glúten, como ele age no nosso organismo e quais são os benefícios e malefícios de uma dieta livre dele. Ele é uma proteína presente naturalmente em muitos cereais, como o trigo, o centeio, malte e a cevada. Na verdade, um conjunto delas. O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas, a gliadina e a glutenina. Como podemos observar então, não se trata de uma invenção da indústria moderna, como é o caso da gordura trans, por exemplo. O glúten, quando em contato com a água, forma um tipo de gel, atuando como uma espécie de cola, que garante uma maior elasticidade e viscosidade em alimentos como pães, massas e biscoitos. Por ser uma proteína vegetal e estar presente em cereais com boas fontes de fibras, os alimentos com glúten podem ser consumidos livremente por pessoas que não tenham doença celíaca, alergias ou intolerância a essa proteína. Já esse grupo de pessoas não conseguem digerir bem esses tipos de alimentos, podendo apresentar sintomas como diarreia, distensão abdominal e perda de peso. Nesse vídeo vamos falar sobre essa proteína tão em moda atualmente, mas antes gostaria de pedir que deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, pois assim vai ajudar muito ao seu crescimento. O glúten engorda? Os alimentos com glúten que engordam são principalmente aqueles que também têm alto teor de gordura, como é o caso dos bolos, da pizza, das bolachas e dos biscoitos, por exemplo. Alimentos como pão ou torradas, apesar de terem glúten, só engordam se forem consumidos em grandes quantidades ou acompanhados de outros alimentos ricos em gorduras ou carboidratos, como a manteiga e a geleia. Muitas dietas de emagrecimento costumam retirar o glúten da alimentação, mas na verdade o vilão não é o glúten. Essa estratégia é usada apenas porque o glúten está presente em muitos alimentos calóricos e não saudáveis, e a sua retirada contribui para melhorar a qualidade da alimentação e diminuir as calorias da dieta. O glúten pode ser associado à obesidade? O que ocorre é que o indivíduo que retira o glúten de sua alimentação termina emagrecendo e perdendo peso, não por ter retirado o glúten, sim porque deixou de comer alimentos muito calóricos e as principais fontes de carboidrato, como bolos, doces, pizza, etc. Então uma ingestão menor de calorias vai fazer com que o indivíduo perca peso. Você poderia emagrecer do mesmo jeito se retirasse açúcar, gorduras, qualquer outra substância muito presente em comidas muito calóricas. Alimentos livres de glúten são mais saudáveis? Na verdade, trata-se de uma estratégia dos fabricantes para influenciarem os consumidores, colocar algumas palavrinhas mágicas nos rótulos dos produtos, tipo, não contém glúten, livre de glúten, orgânico, antioxidante, sem gordura trans, dentre outras. Mas nem sempre essas palavrinhas tornam os produtos mais saudáveis do que eles realmente são. O fato de um alimento ser livre de glúten não significa que ele seja mais saudável e menos calórico. Alimentos que contêm glúten. Como vimos, o glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, centeio, malte ou cevada, portanto presente em bolachas, bolos, biscoitos, pães, torradas, macarrão e massa de pizza, e nas bebidas como cerveja e uísque. Alimentos que não contêm glúten. São alimentos que não contêm cereais como trigo, centeio, malte ou cevada, são principalmente leguminosas, cereais, tubérculos, proteínas, doces, temperos e gorduras. Dieta sem glúten. Quais os benefícios, mas nunca sem uma orientação médica. O principal benefício de retirar o glúten da alimentação é a exclusão de alimentos industrializados e calóricos da dieta, como bolachas recheadas, pizzas, massas e bolos. Mesmo que a dieta sem glúten seja realizada por pessoas que não têm intolerância à proteína, sentem-se melhor porque geralmente começam a fazer uma alimentação mais balanceada, o que melhora o funcionamento do intestino e da saúde como um todo. Porém, o glúten nunca deve ser retirado sem uma orientação médica, pois alimentos ricos em glúten, dentro de uma dieta equilibrada, trazem benefícios para a saúde. Eles ajudam a controlar a glicemia e triglicérides, aumentam a absorção de vitaminas e minerais, melhoram a flora intestinal e deixam o sistema imunológico mais forte. Como a doença celíaca é detectada? O primeiro passo é procurar o médico, diante de sintomas como diarreia constante. Se for criança, o certo é levar ao pediatra. Se for adulto, ao clínico geral.
Ele vai pedir um exame de sangue, para verificar a presença de anticorpos típicos da doença, e uma biópsia do intestino. Caso o distúrbio seja detectado, aí não tem jeito, é preciso cortar todos os alimentos com glúten da dieta. E o acompanhamento de um nutricionista é importante a fim de evitar desfalques de nutrientes importantes para a saúde. Tem gente que acusa o glúten de estar envolvido com alergia, intolerância, sensibilidade, doença celíaca. A cada hora, usam um termo. Qual é o certo? Quando se fala em doença celíaca, o uso do termo intolerância é equivocado. Hoje em dia, intolerância ou sensibilidade ao glúten são palavras utilizadas para pacientes que apresentam mal-estar ao consumir alimentos com glúten e que não são celíacos. Normalmente, quando um não celíaco se queixa depois de comer alimentos com glúten, como macarrão, cerveja e pão, recebe o diagnóstico de sensibilidade não celíaca ao glúten. Hoje já se admite que até 5% da população tem esse incômodo. Quem não deve consumir glúten? Cerca de 1% da população mundial possui a doença celíaca. Nela, o glúten não é bem aceito pelo intestino. Quando ele chega ao órgão dessas pessoas, desencadeia uma reação do sistema imunológico, que destaca células de defesa para atacar a região. Nessa briga, acaba sobrando para as vilosidades intestinais, estruturas que são responsáveis por absorver os nutrientes dos alimentos. Com as vilosidades inflamadas, o alimento não é aproveitado da forma como deveria, bagunçando completamente o trânsito intestinal, e com isso o estado nutricional do indivíduo. Os sintomas mais comuns são diarreia, dor, distensão abdominal e inchaço. As pessoas portadoras de doença celíaca têm uma hipersensibilidade ao glúten, que pode ser resultado de uma alergia ou de intolerância ao glúten. Nessas pessoas, o glúten provoca danos na mucosa do intestino delgado, impedindo uma digestão normal. Após eliminar o glúten da dieta, o intestino volta a funcionar com normalidade, entre algumas semanas até alguns meses. Em geral, pessoas celíacas que não sabem que sejam portadoras desta doença, ao ingerirem alimentos com glúten sentem uma discreta indisposição estomacal que se torna mais acentuada com o tempo. A hipersensibilidade ao glúten está mais comumente relacionada a problemas de intolerância ou alergias à proteína gliadina, prolamina, embora também existam alergias a outras proteínas encontradas no trigo, como a glutenina, a albumina e a globulina. Entre 1% e 5% da população mundial apresenta intolerância ao glúten, embora até metade dos celíacos não apresentem sintomas graves ou que interfiram na vida cotidiana destes. Os portadores da doença celíaca devem evitar certos alimentos que contenham glúten, destacando-se os derivados de trigo, cevada, centeio e aveia. Os portadores de doença celíaca não devem consumir nem mesmo carnes e legumes empanados em farinha de trigo, ou alimentos produzidos em óleo de fritura onde tenha sido imerso outro alimentos contendo farinha de trigo. Como a doença celíaca é crônica, e a depender do grau de sensibilidade da pessoa ao glúten, seus portadores devem adotar uma alimentação sem glúten que geralmente deve ser seguida por toda a vida. Então, distúrbios relacionados ao glúten é o termo genérico para todas as doenças desencadeadas pelo consumo do glúten, que incluem a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, alergia ao trigo, ataxia ao glúten e dermatite herpetiforme. Espero que tenha gostado desse vídeo e que o mesmo tenha contribuído de alguma forma. Se possível, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal.